Olá, educadores do Sistema de Ensino Unifev, né, dos municípios parceiros. Nós vamos dar início a mais uma formação aqui, né, falando um pouco sobre prática pedagógica, sobre pedagogia de projetos. Especificamente o tema da nossa live de hoje é pedagogia de projetos, um convite a novas descobertas. Então, para encerrar o ciclo de formações por meio do HTPC, dos municípios, a gente escolheu esse tema, né? Depois nós vamos ter um período de férias e no segundo semestre continuaremos com as nossas formações, com temas diversos para contribuir com sua prática de ensino, né? Tem sido momentos muito enriquecedores para nós aqui do sistema de ensino e tenho certeza que para vocês aí também. Meu nome é Anderson Bensal, assessor pedagógico do sistema de ensino Unifev, e agora convido a assessora de ensino, minha amiga, minha companheira de trabalho, Tainá Carmona. Olá, Tainá, tudo bem com você? Oi, Anderson. Muito obrigada pela palavra. Realmente é muito gratificante, né, encerrarmos esse ciclo, esse semestre, com mais uma capacitação. Tenho certeza que o segundo semestre também será muito proveitoso e vamos trazer várias novidades aqui no sistema. Sim, a gente teve o cuidado de escolher um repertório variado de temas a serem trabalhados, né? Vocês tiveram contato desde o portal de ensino, o portal, né, de ferramentas tecnológicas do sistema de ensino, depois passamos aí a contação de histórias, primeiros socorros, né, cuidados com a pandemia, nós tivemos também um suporte, né, com uma live com o Rafael Gianotti, que falou um pouco sobre a prática, né, das emoções, né, as competências socioemocionais, como ter uma prática pedagógica focada nisso também, né, desse amparo em meio a um modelo de ensino que é muito novo para todos nós, né, mas que, se Deus quiser, no futuro a gente vai ter novidades aí, a gente vai retomar a nossa normalidade. Também tivemos temas relacionados a tecnologias educacionais, né, uma live que foi muito elogiada, né, por vocês, muitos comentários positivos, a devolutiva foi muito legal, ficamos felizes, né, porque a gente apresentou um repertório muito interessante de ferramentas, né, e agora a gente vai falar sobre pedagogia de projetos, que é um tema clássico, mas que está em constante movimento, né, está se atualizando sempre, vem com uma perspectiva aí das metodologias ativas, né, então a gente trouxe, né, elementos muito interessantes para fundamentar isso com vocês e também direcionar, né, para o trabalho que ocorre lá mesmo no chão da escola. E aí você pode extrapolar. Se seu sistema de ensino vai caminhar para o modelo híbrido de ensino, né, então existem aplicações que você pode adotar em termos do ensino online e também, né, caminhar no sentido de o retorno das crianças para a sala de aula, e essa intervenção que valoriza o aluno como centro do processo educacional, o aluno como ativo no processo de desenvolvimento das habilidades, ativo no processo do contato com os objetos de conhecimento. A BNCC favorece muito esse cenário, né, como o modo que ela expressa como as práticas de ensino devem ocorrer, e o sistema de ensino, por, né, obviamente, estar pautado na BNCC e trazer também fundamentação em teorias com essa perspectiva, né, teorias pedagógicas com essa perspectiva, a gente tem aí um material muito rico para subsidiar seu trabalho. Então, o bate-papo de hoje vai focar nisso, né, metodologias inovadoras, inspiradoras, que a Tainá vai discorrer, né, a gente vai conversando aqui, e depois nós vamos apresentar algumas possibilidades que nós temos dentro, né, do portal do sistema de ensino Unifev, né, projetos de leitura, que vai favorecer, né, projetos de leitura e projetos que envolvem a família, por exemplo, né, que vai favorecer muito, né, se você tem o desejo de uma iniciativa que coloque aí o aluno, né, no modelo educacional mais ativo, né, mais que foge um pouco daquela pedagogia clássica, onde o aluno é um mero receptor de informações. Então, isso não dialoga nem com a educação infantil, a gente sabe muito bem disso, né, pelo perfil dos nossos alunos, também não dialoga com as demandas educacionais que a gente tem para formar, né, estudantes
no século XXI, que demanda aí uma formação que prepara o aluno para estar propício para as constantes modificações que a sociedade passa, né? Em virtude aí do advento das tecnologias, em virtude, né, das mudanças rápidas que a gente tem em vários aspectos que a sociedade tem. A gente precisa preparar esses alunos para estar prontos nesse sentido. E nada melhor que projeto para isso, né? O projeto, ele tem um enfoque de ter um início, um meio e um fim, né? Para alcançar metas, alcançar resultados. Então, existe planejamento, existe estratégia. E a nossa vida é cercada de projetos, né? Desde você buscar o pão na padaria, é um projeto. Você planeja como que você vai chegar lá, né, os meios que você precisa para isso, né, e você atinge um resultado, um objetivo, né? Então, desde pequenos projetos a projetos de vida, por exemplo, que é uma das competências, inclusive, contidas na BNCC, né? Então, vamos falar sobre isso. Acho que o bate-papo de hoje vai ser muito enriquecedor e a gente aguarda os comentários de vocês também, questões, a gente vai responder posteriormente, esse é o nosso combinado, né? E creio eu que vamos aprender muito juntos. Ok? Tainá? Vamos lá? Obrigada, Anderson. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos novamente, quem está entrando, ficando ligadinho aqui com a gente na nossa live. Hoje vamos oferecer mais uma capacitação oferecida pelo Sistema de Ensino Unifeb. Como o Anderson falou, escolhemos o tema Pedagogia de Projetos. O Anderson também citou a live anterior, em que abordamos o uso das tecnologias na educação. Foi um sucesso. E eu tenho certeza que hoje também não será diferente, né, Anderson? Então, já sabemos que as crianças têm uma forte disposição para explorar e descobrir. E nesse contexto, um projeto de educação infantil é uma excelente ferramenta para que as crianças interajam, questionem, conectem-se, resolvam problemas, comuniquem-se e reflitam. Então, o projeto de educação infantil torna o aprendizado mais natural e as crianças participantes transformam-se em protagonista na construção do seu próprio conhecimento. Então, acho que para a gente começar, vamos transmitir aqui nossos slides. Isso, nosso tema é pedagogia de projetos, um convite a novas descobertas. Pode passar para o próximo. Então, vamos lá. Quando falamos de projetos para educação infantil, ou aprendizagem por projetos, né, falado também bastante no CAIS, que tem essas duas nomenclaturas, não podemos deixar de citar as metodologias ativas, que o Anderson citou agora no começo, foi muito esclarecedor. Mas o que é essa metodologia ativa? A metodologia ativa de aprendizagem é um processo que visa fazer do aluno o agente principal responsável pela sua aprendizagem. Nela, os estudantes, as crianças, deixam de só escutar e passam a ser membros ativos no processo de aprendizagem, por meio de estratégias que estimulam o conhecimento e a análise de problemas. Por isso, eu sempre falo, Anderson, e oriento todos os professores, devemos ouvir mais e falar menos. Um bom professor é aquele que ouve. Você concorda comigo? Com certeza. Ouve, né, o aluno, e a gente tem essa vantagem, um privilégio de lidar com crianças. Eu sempre brinco, né, que crianças são pequenos filósofos. Eles são curiosos, por essência, eles querem saber o porquê das coisas o tempo todo. E o professor, ouvindo isso, ele consegue conectar processos de mediação e vincular a curiosidade da criança, né, é um ponto principal para a aprendizagem, a curiosidade intelectual, com né, o objeto de conhecimento a ser descoberto. E o professor direcionar meios para que esse objeto ganhe um nível de significância importante para o aluno, ganhe sentido para o aluno. E essa construção da aprendizagem vai ocorrendo de forma natural, prazerosa para o aluno, porque surgiu da dúvida, né? Quem atua aí com adolescentes sabe a dificuldade que é, né? Eu sou professor de adolescentes, em termos de motivação, né, para o aprender, o engajamento.
alguma coisa ocorre ali ao longo do caminho que isso se perde. A curiosidade intelectual da criança se perde ao longo do caminho. Não sei se isso é em virtude de como a escola, né, trabalha alguns aspectos ou não, são aspectos biológicos, né? Eu acho que é uma grande dúvida aí que a ciência da educação está desenvolvendo, da psicologia também está desenvolvendo respostas. Mas é vincular exatamente isso que você falou. Ouvir mais, né, e falar menos, e o falar ser muito bem direcionado em termos de mobilizar essa curiosidade para dar sentido ao objeto de conhecimento, né, o que a gente chama também de conteúdo a ser desenvolvido aí pelas crianças, né? Isso mesmo, Anderson. Acabou aquela geração de professores que só fala e não dá espaço para o aluno falar. Então, por isso, gente, sempre ouvir mais e falar menos. E a aprendizagem ativa mostra diversos ganhos quando falamos em acompanhar o ritmo cotidiano das novas gerações. Citamos bastante também sobre isso na live anterior, em que abordamos as tecnologias da educação. E, ou seja, a aprendizagem ativa, ela torna a sala de aula, como o Anderson falou, mais dinâmica e inovadora. E não devemos utilizar só leituras, mas também discussões, debates, estudos de caso, produção de projetos, entre vários outros recursos. Assim, a prática do professor é fundamental na reflexão sobre os assuntos e promoverá potencialmente uma maior interação dos alunos, estimulando o senso crítico, colaborativo e criativo. E tudo isso pode vir por meio de uma considerável gama de possibilidades, mas resolvemos elencar exemplos que nos inspiram no material do sistema, né, de ensino Unifeb, e que todas as atividades propostas buscam demonstrar o valor das metodologias ativas de aprendizagem, que são, pode passar o slide. Então, são todas essas metodologias que nos inspiram para quando montamos o material, as atividades que estão presentes no nosso material do sistema de ensino Unifeb. O primeiro é a pedagogia crítica, que foi desenvolvida na Universidade da Austrália. Depois, o programa Seeds of Science, que foi desenvolvida pela Universidade da Califórnia. A teoria do desenvolvimento social, de Vygotsky, e também o multiletramentos e multimodalidade. Então, todas essas metodologias são aquelas que nos inspiram. E vocês vão perceber que todos os projetos que são citados também lá no nosso portal estão todas elencadas nessas metodologias. Quer falar alguma coisa, Anderson? Sim, essas metodologias que inspiram a elaboração do material de ensino Unifeb, eles têm algo em comum, que é valorizar o olhar ampliado que a criança vai ter em relação ao mundo que a rodeia, né? E não um quadrado de sala de aula, ter acesso a informações que às vezes estão passivas no sentido de não provocar, né, uma reflexão. Então, a pedagogia crítica, né, que nasce aí com Alan Luck, que é um dos estudiosos que fundamenta o trabalho em universidades, né, principalmente na Queensland, lá na Austrália, traz, né, a valorização do perguntar, né, da criança e do adulto também, né, os alunos, em modo geral, serem questionadores, tá? O professor não pode ter medo da dúvida, né? A gente não carrega todas as respostas do mundo, isso não seria possível, nem o melhor computador do mundo é capaz disso, tá? Mas a gente precisa reconhecer que às vezes não teremos as respostas que o aluno necessita naquele momento. Então, por meio de uma pesquisa, e hoje a gente tem recursos muito ágeis para facilitar esse processo de busca de informação e direcionar a criança, no momento da dúvida, né, alguns elementos importantes que vai fazer ela se sentir valorizada. Então, a gente já mobiliza, né, uma competência socioemocional nesse sentido, valorizada, olhada, né, vista pelo professor, ele está, né, buscando formas de atender essa dúvida e não entregar a resposta pronta.
por que não direcionar, e a pedagogia crítica fala isso, né? Surgiu um questionamento, e aí tentar trazer do próprio aluno a resposta. Por mais que essa resposta não seja a mais adequada, a mais correta, mas direcionar outros questionamentos para a criança, né? Isso vem desde da filosofia clássica de Sócrates, né? Elucidar, dar luz ao saber por meio de questionamentos muito bem direcionados. É a maiêutica socrática, né? Então, a pedagogia crítica nasce daí. E aí a gente tem outros programas também, como lá da Califórnia. Nós temos uma metodologia, uma teoria clássica, que é a teoria do desenvolvimento social de Vygotsky, né? Então, todo mundo estudou, quem se formou em pedagogia estudou essa teoria, não da forma aprofundada, que às vezes gostaríamos que fosse, mas estudamos e vemos qual é a importância das relações sociais na construção do conhecimento, né? Então, Vygotsky fala que eu sou o que sou em virtude do outro. Então, a valorização dos contatos, das relações, e o aluno não vai aprender só com você, professor, ele não vai aprender somente com a apostila, ele vai aprender se relacionando com os colegas, com os amigos, com os demais funcionários da escola, né, com a família, com as mídias sociais, com o desenho que ele assiste. Isso a gente já entra no multiletramento também, em multimodalidade. Observe só os desenhos animados que as crianças assistem hoje, compare com aqueles que nós assistimos na nossa infância. Como que eles estão evoluindo em termos de conceitos complexos a serem trabalhados. A gente falou um pouquinho disso em uma outra live, mas perceba, né? Eu lembro que eu assistia Charlie Brown, que era super tranquilo, aquele diálogo, né? Tranquilo. Hoje as crianças têm acesso, por exemplo, a desenhos animados que trabalham outra língua, né, língua inglesa, por exemplo, vinculada a conhecimentos de biologia, né, que é a Dora Aventureira. Vocês perceberam isso? É um desenho animado. A Dora Aventureira explora ambientes naturais e, com isso, ela vai ensinando inglês também, né? Então, esse é um dos exemplos que a gente tem em termos de como a mídia, né, ela também forma. A mídia é um sujeito social, está presente aí cada vez mais no nosso cotidiano e chega até seres humanos de formas variadas. Televisão, tablet, computador, smartphone, né, o rádio. Então, essas informações também são sujeitos sociais. Então, essa construção vai ocorrendo e a escola não pode ignorar isso, né? A escola deve extrapolar. A escola tradicional, de séculos atrás, era o único meio das pessoas buscarem e terem acesso à informação. Hoje a informação está por todo lado. E o professor tem que fazer um processo de mediação, de curadoria dessa informação, direcionar bem, né? E aí as dúvidas que vão surgir vão se tornar cada vez mais complexas, porque às vezes a criança tem contato com um conceito, né, por meio do desenho animado que ela assiste. E aí vai chegar na sua aula e você tem que estar preparado para isso, né, para direcionar meios de utilizar essa dúvida como um disparador, né, importante para a aprendizagem. Ótimo, Anderson. Então, acho que o Anderson já disse tudo. Vamos seguir com os slides, que eu trouxe também um resuminho de tudo que o Anderson citou aqui, né, as pedagogias críticas, a abordagem de ensino que incita os estudantes a questionarem e a desafiarem as crenças e práticas que são ensinadas. Consiste num grupo de teorias e de práticas para promover a consciência crítica do aluno. Então, Anderson disse a importância de nós questionarmos aquelas perguntas dos alunos. E eu sempre brinco com os professores, eu falo que quando um aluno ele vem fazer alguma pergunta, ele já sabe a resposta. Ele nunca vem com a pergunta sem saber, com aquele conhecimento inato. Então, ele sempre vem perguntar alguma coisa que ele já sabe sobre o assunto, mas muitas vezes para questionarmos se a gente vai falar a verdade ou não. Ele só quer uma confirmação do que é aquilo que ele perguntou, para ver se é verdade. Então, muitas vezes eu falo, para a gente não mentir, né, dependendo do assunto, que às vezes os professores ficam receosos de responder algumas perguntas, né? Eu falo assim que não podem mentir porque as crianças elas já vêm com a resposta, elas já sabem com a pergunta e com a resposta pronta.
Então, por isso que é importante a gente sempre questionar, jogar a pergunta novamente, fazendo eles construírem esse conhecimento através desses questionamentos. Exato. E sanar dúvidas, né? A resposta é uma tese sobre algo, né? Teses podem ser confirmadas ou refutadas. Depende da argumentação. E aí as questões que você joga, que o professor direciona muito bem para o aluno depois, né, uma sequência de questões, tentar extrair dos alunos esse processo de argumentação. Não querendo que os argumentos sejam todos válidos, mas que exista o processo de expressão desses argumentos. Que o aluno busque no repertório dele esses fragmentos da resposta. E aí o professor vai direcionar esses fragmentos, incorporando outros, né, fragmentos que vai direcionar para uma tese, uma resposta para aquilo, né, que o aluno tanto deseja saber, né? E essa teoria, especificamente, me fez lembrar o que eu estou vivenciando essas 2 últimas semanas com meus alunos na escola. A gente está trabalhando festa junina, e a gente sabe muito bem que a festa junina, para algumas famílias, de acordo com a sua doutrina religiosa, existe uma interpretação inadequada, né? A festa junina, ela, por mais que algumas festas valorizam, por exemplo, uma cultura religiosa católica, né, por meio dos santos, ela não é uma festa religiosa. Algumas festas juninas têm essa expressão, mas em sua raiz é uma festa, né, de celebração ao cultivo, à colheita, como muitas culturas do mundo têm, né? Então, ela tem uma raiz regional, cultural, vinculada à agricultura, vinculada a tradições, né, aliadas ao campo. E aí, agregar ou não elementos religiosos é uma outra conversa. Então, antes da família, a criança se negar a fazer as atividades propostas, porque eu sou professor de educação física também, tem muitas atividades interessantíssimas para trabalhar, né? São brincadeiras populares, dentro do contexto da festa junina. E, nesse sentido, direcionar as crianças para realizar essas atividades é muito interessante, mas, às vezes, a família, a criança se negar de participar porque está vinculada à questão da festa junina, e essa interpretação inadequada de que é vinculada a uma doutrina religiosa diferente do que a família segue. Olha aí, então a gente se depara, parece uma coisa simplória, mas não é. A gente se depara constantemente com elementos nesse sentido. E são oportunidades de aprendizado, não só da criança, mas também da família. A partir do momento que você conhece bem argumentos para fundamentar o que você quer trabalhar, né? E aí a gente vai formando conceitos. E aí, como a citação que você trouxe aqui, Tainá, né? Abordagem de ensino que incita estudantes a questionarem e desafiarem as crenças e práticas que lhes são ensinadas, né? Então, às vezes, a criança tem essa concepção, talvez não, se a criança for muito pequenininha, não sabe ainda, mas os maiores, a gente sabe que eles não podem participar em virtude disso. E aí você trabalhar, né, para que as crianças compreendam um cenário maior. O criticismo não deve gerar medo na gente. A partir da crítica que a gente evolui enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Ótimo, Anderson, isso mesmo. Por isso que eu até trouxe a imagem, né, de um conteúdo sobre os direitos humanos e sobre a ética, fazendo que as crianças questionem sobre as práticas que são ensinadas. Será que a mesma prática em casa vai ser a mesma na escola? Quando falamos de ética, será que a ética de casa vai ser a mesma ética que é ensinada na escola? Por isso que é importante a gente fazer esses questionamentos. Vamos, então, passar para o próximo. Aqui eu trouxe a importância de trabalharmos as pedagogias críticas, que é a formação da autoconsciência do aluno, transformar a realidade social, proporcionar justiça e equidade, e o Paulo Freire mesmo falava que a educação é instrumento para mudar o mundo,
a autossuperação do aluno em seu contexto social e cultural e a participação dos alunos. Então, todos esses recursos de aprendizagens devem ser atraentes para o desenvolvimento das habilidades do pensamento crítico. Adorei o exemplo da festa junina, Anderson. Acho que não só a festa junina, mas eu acho que na educação infantil, várias datas comemorativas acontecem, às vezes, esses questionamentos devido à religião. Tem religião que não comemora nenhuma data comemorativa. Então, acho importante trabalhar isso dentro da sala de aula e o verdadeiro sentido. Por exemplo, a festa junina ela é muito mais cultural do que religiosa, se a gente for estudar sobre isso. Então, por isso que é importante também a gente trabalhar, eu trouxe aqui uma página também da professora Bia, ensinando sobre o multiculturalismo e assim por diante. Exato. Você quer citar alguma coisa, Anderson? Sim, essa formação da autoconsciência é saber o que o aluno é, suas influências, o local onde ele está inserido, tudo isso nos influencia, né? Seu bairro influencia quem você é, né? Existem estudos na geografia que falam sobre isso, suas crenças, né? A formação cultural que você recebeu. Essa autoconsciência é o autoconhecimento. E saber que eu sou assim, eu tenho essas características, eu penso dessa forma, eu posso flexibilizar também meu pensamento para pensar de outras formas. E o que viabiliza isso? O contato com o outro. É olhar para a cultura do outro, pelas crenças do outro, os valores do outro. Né? Assim que a gente caminha para uma sociedade mais tolerante, uma sociedade mais justa, uma sociedade equidade e igualdade tem uma diferença de conceitos. Então, vou deixar a dúvida aqui. Quem não conhece essa diferença, pesquise, e vocês vão entender. Que tem a equidade no sentido de eu me reconhecer e eu reconhecer o outro como diferente. Então, isso tem a ver com diversidade. O multiculturalismo trabalha bem nessa perspectiva, né? E, às vezes, a gente se depara com cenários que desrespeitam muito os valores do outro, né? Em cenários, inclusive, mais amplos, né? Em cenários vinculados à política. A gente precisa ter esse nível de formação lá na base, que as crianças estão super abertas nesse sentido, né, do que transformar a mentalidade do adulto, às vezes, sobre, né, que a forma de pensar dele é vinculada à formação que ele recebeu, que às vezes pode ser diferente da do outro, e o respeito mútuo vai ser muito importante nesse sentido. Do contrário, o contrário disso é o conflito, e o conflito nunca é bom, né. E aí nós temos Paulo Freire, que ele, às vezes, ele é muito mais valorizado fora do Brasil do que aqui, né, dentro do nosso próprio país, né, em relação a interpretações inadequadas também sobre sua ideologia, né, sobre a forma de Paulo Freire pensar, se expressar. Então a gente precisa ter, né, se mobilizar também no sentido de compreender bem o que Paulo Freire trouxe, né, de contribuição para a educação brasileira e mundial. Existem bibliotecas em universidades na Europa com setores específicos, setores especiais, denominados Paulo Freire, com todas as obras dele lá. Então, isso demonstra a valorização que esse autor, esse grande autor, tem para a educação, né? Ele fala, assim como Mandela, sobre outros grandes nomes de pessoas que transformaram o mundo, que a educação é um instrumento para mudar o mundo. Primeiro, o mundo mais próximo da criança, né, da família, né, do aluno, depois, né, isso vai se ampliando. Então, veja, a pedagogia crítica favorece muito e está, na minha opinião, muito conectada com as demandas que a educação infantil traz, né, em termos de ser o alicerce para um processo de educação muito mais amplo, né, que depois vem com 9 anos de ensino fundamental, mais 3 anos de ensino médio, depois vem a universidade. Então, veja a responsabilidade que a gente tem de colocar, né, uma forma de olhar para as crianças muito mais ampliada, aquilo que vai extrapolar, né, o quadrado da sala de aula. Ótimo. Vamos passar, então, para a próxima metodologia, que é o programa Seeds of Science, que é a alfabetização baseada em ciência. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, né, que nós abordamos no nosso material, seres vivos, o reino vegetal,
e vários outros conteúdos também. Então, todas as atividades, elas são baseadas na ciência, e vocês vão perceber isso. Quem trabalha com o nosso material conhece, sabe o quanto que a gente acha importante essa educação baseada na ciência. É um programa desenvolvido na Universidade de Califórnia, e estudos mostram grandes avanços na educação quando se aplica a ciência nas aprendizagens. Como que as crianças evoluem? O Anderson trouxe também a importância. Vocês vão perceber que todas as metodologias encaixam uma na outra, né, Anderson? Quando ele citou a questão da Dora, também tem a Doutora Brinquedos. Então, são desenhos que já são baseados na ciência. O Cid Cientista também é um desenho que eu acho interessante e atrativo para as crianças, que ele trabalha também só episódios baseados na ciência. E nós vemos isso no dia a dia das crianças também. Você quer citar alguma coisa, Anderson, sobre esse programa? Sim, aqui nós temos a valorização da ciência, e principalmente das ciências biológicas, né? Porque elas são concretas, e isso dialoga bem também com a formação da criança. A gente não pode exigir muita abstração do pensamento, por conta, vocês conhecem a teoria de Piaget, o cérebro da criança ainda não está preparado para a abstração do conhecimento, assim como a gente vê lá da adolescência em diante. Então, o contato com a ciência com dados concretos. Quem nunca fez o projeto do feijão, né, no algodão molhado? Porque aí nós vamos enxergar processos de transformação, né, de um grão para uma planta. Isso é clássico. Isso precisa ser valorizado. Não é simplório, no sentido degenerativo da palavra, né? É simples, porque é o que tem que ser, né? São processos simples de ser feito, porque eles têm valor em si próprios, né? Então, essa experiência. E quem não se lembra de algum programa de televisão que valorizava a ciência lá na sua infância? Eu adorava os programas da TV Cultura, que falavam sobre o planeta, sobre animais. Nós tínhamos programas também, Castelo Rá-Tim-Bum, não Castelo, era Rá-Tim-Bum, né? O Castelo é depois. O Rá-Tim-Bum tinha quadros que mostravam como as coisas eram feitas, né? Tinha uma musiquinha bem legal, tinha o porquê do lavar as mãos. Tudo isso é ciência. Veja, né? Sem querer polemizar, mas veja como o brasileiro está lidando com a pandemia, né? Eu acho que é um grande diagnóstico da educação brasileira. O brasileiro não sabe ler estatística, não entende conceitos básicos da biologia, né, em termos de higiene, em termos de como a vacina é um elemento trazido pela ciência, né, e qual a sua funcionalidade, né? Claro, a grande maioria entende, mas a gente vê absurdos aí. Isso é um diagnóstico de como as pessoas não valorizam a ciência. A ciência é uma área do conhecimento humano que ele passa por constantes transformações, né? O que é hoje, em termos de comprovação científica, pode mudar amanhã. Isso por conta de métodos a serem aplicados que vão trazendo novas respostas. É natural. Mas existe um método, existe uma lógica, uma racionalidade para trazer aquelas respostas. Isso deve ser valorizado. É diferente do senso comum. Existe até uma teoria, desculpa eu me delongar, mas eu acho que a gente precisa conversar disso, até por conta, para despertar alguns elementos, e nós, professores, né, em termos de curiosidade intelectual, para que a gente seja mediadores de processos educacionais de crianças, com um olhar mais amplo, e levar para eles essa perspectiva também, né. O diferente de ciência é o senso comum, o conhecimento levado de geração em geração, e ele é um conhecimento que às vezes não é refletido, né? Não existe processos de reflexão sobre, não existe uma racionalização, apenas é transmitido, né? Existe uma historinha que é assim: a mãe vai preparar um peixe assado,
E aí a garotinha acompanha a mãe realizar o procedimento ali para colocar o peixe dentro do forno. E a mãe retira a cabeça do peixe, coloca na assadeira e coloca para assar. E a garotinha, né, com uma pequena filósofa, pergunta: mãe, por que você retira a cabeça do peixe? E a mãe responde: eu não sei, filho, eu aprendi assim, isso com a sua avó. Vamos lá perguntar para ela? Vai as duas perguntar para a avó por que retirar a cabeça do peixe para assar, né? Se muda o sabor, se existe uma influência nesse sentido. E a avó fala: olha, eu não sei falar para vocês a resposta correta. Eu aprendi isso com a Bisa. A Bisa está viva, vamos lá perguntar para ela. E vai as três. Bisa, por que você nos ensinou a cortar a cabeça do peixe antes de colocar ele para assar? E a Bisa fala: o forno que a Bisa tinha era pequeno, não cabia o peixe todo. Então, por isso tinha que cortar, para que ele pudesse, né, entrar, né, e ser assado. E o forno, né, que a gente tem hoje é maior, mais amplo, mas ainda continuaram cortando a cabeça do peixe. Então, vejam só, essa história transmite bem a ideia, né? E como, às vezes, a informação é compartilhada, mas não existe, né, as explicações, o argumento sobre o porquê daquilo, né? Então, isso é o senso comum. E aí, um programa educacional que valoriza a ciência, a criança como investigadora, faz ela saber que as coisas são de determinada forma, porque existe um processo, existe uma explicação sobre aquilo. E às vezes aquela explicação ela pode mudar, inclusive. Isso é o caráter de um cientista. E nós temos, né, as crianças são cientistas por natureza também, elas gostam de explorar. E aí esse programa é fundamentado, ele está contido dentro do material, e vocês percebem isso em várias páginas, né, várias atividades tem essa conotação de mobilizar a criança a ser pesquisadora, né, investigadora. Então, é a valorização da ciência nesse sentido. E depois, quando ela for maiorzinha, ela vai sair das ciências biológicas, que elas são concretas, a gente vê as coisas ocorrerem ali, né, em grande maioria, tem coisas que são microscópicas e a gente não vê, né, mas vai poder extrapolar isso para outros níveis de ciência também, como as ciências humanas, que é a nossa área de atuação, que aí vai precisar de um nível de abstração maior. Então, quando ela estiver lá na frente, na adolescência, vida adulta, ela teve contato com a ciência de uma forma mais concreta na infância, e isso vai dar base para ela ter o desenvolvimento de um pensamento científico em outras esferas também. E isso vai agregar muito para a formação dela, né? Seja em nível profissional, inclusive, né? Ótimo, Anderson. Realmente, as crianças, elas adoram saber como as coisas funcionam e o porquê das coisas. Por isso que é importante a gente ensinar as ciências para as crianças. Então, vamos seguir para o próximo slide, que é a teoria do desenvolvimento social, que todos, como o Anderson citou, todos aprenderam isso na faculdade, quem fez pedagogia, que é o desenvolvimento cognitivo do aluno por meio da interação social. A criança aprende com o meio e com os outros, né? Então, aqui eu citei um caderno que trabalha a interação, que é o caderno de educação física através de cirandas. E lá no portal tem outros cadernos também que trabalham brincadeiras, jogos, que promovem essa interação com os outros indivíduos e com o meio em que ela está inserida. Quer falar alguma coisa, Anderson, sobre essa teoria? Sim, uma teoria clássica, né, que a gente tem que, mesmo depois dos conhecimentos, às vezes superficiais, que a gente recebe na formação inicial, a gente precisa continuar estudando sobre, né, e hoje a gente dispõe de vários meios para isso, tá? Ler o livro, as obras originais do Vygotsky é uma leitura pesada, mas nós temos aí vários vídeos explicativos no YouTube, por exemplo, então recorrer a isso é importante para entender, né, os fundamentos dessa teoria. E entender também que a gente não pode colocar na mesma cesta Piaget, Vygotsky e Vallon.
normalmente é o trio que a gente aprende na formação inicial, né? Não, eles têm raízes de argumentação diferentes, né? Às vezes eles têm aproximações em termos, né, das suas pesquisas e às vezes têm afastamentos importantes. Então, para você compreender o sentido de uma atividade, né, de uma mediação pautada nessa teoria, você precisa saber esses fundamentos, né? Então, Piaget coloca o biológico antes do social. Piaget valoriza o social também, mas ele fala que a criança precisa passar por um processo, né? São as fases do desenvolvimento do cérebro, né? E aí que ela vai, por meio do social, tendo, né, um processo de mediação e sendo estimulada para desenvolver as habilidades do pensamento. Vygotsky coloca o social antes do biológico. E ele fala que o social transforma o biológico, inclusive. Para mim, as duas teorias têm muito sentido, né? Não existe correta ou incorreta, cada um tem, né? E a ciência tem isso também, né? São formas de interpretação. Mas Vygotsky tem muita, para mim, tem muita lógica essa relação do social, da forma como que o ambiente, as transformações que o ambiente vai tendo, vai nos influenciando, né? Perceba, como se você estava habituado a assistir filmes de 1h30, 2 horas de duração, e aí você começou a assistir seriados onde as histórias, os episódios têm um início, meio e fim em 20 minutos. Vai assistir um filme de 2 horas de novo. Você vai se sentir fadigado, ou seja, seu cérebro ele passou por uma transformação em termos de recepção da informação, decodificação dessa informação, né, em relação ao tempo. Então, a gente tem uma esfera social aí que é o produto mídia, filme de 2 horas e um episódio de seriado de 20 minutos, né? Então, seu cérebro, o nível que ele processa a informação, né, o biológico, ele foi modificado por uma esfera social. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Extrapola isso, né, para outras coisas que a gente tem. Então, para mim faz muito sentido, e valorizar esse contato social é muito importante. E aí, vou defender minha área, tá aí na educação física, tem um potencial incrível para isso. E não, se você tem um PEB2 de educação física aí na tua grade, eu já estou te falando, não é suficiente 2 aulinhas por semana de educação física. A criança precisa se movimentar todos os dias. Você é pedagogo, você tem uma formação polivalente. Você tem que sair da sala de aula e promover mediação por meio do brincar, que é um dos pilares da BNCC, né? Brincar, o outro pilar são as interações. E na brincadeira a gente tem interações. Então, interações é um subpilar de um pilar que é muito maior, que é brincadeira, o jogo, a interação, a ciranda, né? Isso só tem a agregar. E você tem que ser um professor criativo, que é uma das competências necessárias para atuar no século XXI, é a criatividade. Eu não tenho um repertório interessante de brincadeiras e jogos. No portal tem vários. Lá no portal tem vínculo para um blog que eu escrevo, que é o Brinquedistas. Tem várias sugestões de atividades lá, né? E a gente vai trazer formação também em termos de brincadeiras no segundo semestre para vocês. Dialogo com o professor de educação física. Traga momentos, né, utilizando a música principalmente. Olha a riqueza de meios para você ampliar as formas com que a criança interage entre si, e elas vão aprender por meio dessa interação, né? Então, o Vygotsky vai falar exatamente isso. O desenvolvimento cognitivo se dá na interação social, né? Faça uma autoavaliação. Que nível de interação social você promove nas suas aulas? E a gente vai ter um cenário aí de uma grande necessidade de recuperar isso, de restaurar, porque as crianças ficaram 1 ano e meio sem uma interação social mais ampliada, né? Com outras crianças, inclusive. Pensa numa família que tem um filho só e que, né, protegeu esse filho da pandemia e ficou tão restrito nessa interação. Olha como vai ser importante o teu processo educacional, valorizando a interação daqui a pouco, aí no segundo semestre, ou 2022, né? A gente vai ter que restaurar muito disso. Sim, Anderson, ótima colocação. Você foi muito esclarecedor.
para falar sobre a teoria do desenvolvimento social de Vygotsky e o tanto que essa pandemia vai afetar essa parte das crianças, né? Eu vejo pelas crianças da minha família, tem crianças de 2, 4 anos, elas não sabem mais brincar. Às vezes, a gente acaba liberando com um amiguinho para a gente promover essa interação e não sabem mais brincar. Fica isolados, cada um com o seu brinquedo, e elas demoram para perceber que o outro está ali. Né? Então, a gente sempre tem que fazer essa mediação, trazer para perto, para que elas consigam brincar novamente juntas. E elas não sabem brincar mais, elas demoram para perceber o outro, e isso que a gente vai ter que trabalhar no segundo semestre e no próximo ano. Então, vamos seguir com os nossos slides. Então, a última metodologia, né, que nós citamos, que são aquelas que nos inspiram, citamos aqui agora o multiletramentos e a multimodalidades, em que a tarefa da escola é focar em prática para que os alunos se tornem criadores de sentidos, analistas críticos, que sabem negociar diferenças e transformam em discursos. É a prática situada, né, que faz a conexão com o contexto multimodalidade, a prática transformada, que os aprendizes repraticam, ressignificam o sentido e os movem de um contexto para o outro. Então, o Anderson colocou também a questão dos desenhos, a forma como nós trabalhamos também no sistema de ensino, como a gente trabalha várias letramentos em uma página só, por exemplo, em uma página a gente cita uma característica textual de um jornal, de um jogo, de um texto científico, trazendo esse multiletramentos para as crianças. E também aquela multimodalidades, igual o Anderson falou, em um desenho, aborda a ciência, aborda matemática, aborda o inglês. Você quer falar alguma coisa, Anderson, completar esse conteúdo? Sim, é bem isso que você colocou, Tainá. Então, mais uma vez, é uma teoria complexa, né? A gente traz elementos aí no portal para vocês estudarem, mas busquem outras formas também de ter acesso a essa teoria por meio de outros discursos, né? Tem muita coisa boa na internet para assistir sobre, para você entender. Às vezes o professor se questiona, nossa, aqui tem um conceito complexo para uma criança de 4 anos compreender, né? Mas é por conta de uma fundamentação localizada aqui nessa teoria, no qual a criança precisa ser guiada para entender aquele conceito dentro do contexto ao qual ela está inserida, né? A gente sabe muito bem que um conceito, né, por exemplo, melanina, né, que é um dos conceitos que a gente trabalha no material, é um conceito complexo se a gente for aprofundá-lo, mas é algo que a criança tem contato, só ela observar ao seu redor, só ela observar que se ela tomar sol, né, a cor da pele dela vai sofrer uma alteração. Isso em virtude do quê? Dessa substância biológica que nós temos, né? Então, o professor também precisa estudar, né, esses conceitos para se apropriar deles e direcionar para esse modelo de uma prática situada, que é conectar o conceito com o contexto que o aluno está inserido, o nível de entendimento que ele tem, né, de compreensão, de abstração do pensamento, e aí localizar isso, né? E também possibilitar a prática transformada no sentido de colocar o aluno a fazer experiências também, porque aí ele vai ressignificar algumas coisas. A experiência do grão de feijão que a gente falou, né? Olhar essa experiência, ela pode ser repraticada? Pode. Como? Ao invés de colocar água, coloca uma outra substância. Álcool, vinagre, para ver se o grão de feijão vai sofrer uma alteração, sabe? Não é só aquilo, né? Algodão, água e feijão vai ter o processo de transformação e o grão vai evoluir, né, para um processo de planta, né? Coloca uma outra substância para isso não ocorrer, sabe?
Então, aquela prática pode ter uma diversidade muito grande de outros vieses para mostrar para a criança, ó, isso ocorre aqui, mas agora, nessa outra prática, né, na reprática, não ocorre. Por quê? E aí vai surgir uma riqueza muito grande de possibilidades para argumentação, o porquê das coisas, né? Então, multimodalidade, a gente considera o contexto, considera a prática e a reprática, né? E os sentidos que vão sendo movimentados em relação a isso, né? Então, a folha atividade, ela é um disparador. Se você é um professor criativo, inovador, você consegue criar, a partir dessa, né, fauna e flora, por exemplo, uma diversidade muito grande de meios, né, para colocar esses saberes em prática com suas crianças. Ótimo. Então, vamos agora passar para o próximo slide. Agora, analisando e conhecendo todas essas metodologias ativas, podemos citar e abordar a pedagogia de projetos, que também faz parte de uma metodologia ativa, como eu citei no início dessa live. Então, a nossa ideia é promovê-la com foco na produção de um projeto, visando auxiliar os alunos a interagirem, refletirem e se engajarem em questões cotidianas, como citamos agora, relevantes para suas vidas. Perceberam a relação com todas as metodologias que acabamos de citar? E nesse modelo, é possível recorrer a vários formatos, desde que eles estejam totalmente alinhados à realidade daquele grupo e ao tópico a ser trabalhado naquele momento. Então, a aprendizagem baseada em projetos tem como uma de suas maiores características permitir que os alunos desenvolvam autonomia, liderança, espírito de cooperação em times e também de resolução de problemas. Como o foco na aprendizagem é todo dos alunos, eles se tornam os responsáveis principais da execução do projeto a ser proposto pelo professor. E eu vou aproveitar, Anderson, e retomar nossa última capacitação, em que abordamos o uso da tecnologia nas aulas remotas, e citar que a internet é hoje uma das ferramentas com maior potencial para auxiliar metodologias ativas dentro de parâmetros com aprendizagem baseada em projetos. Incentivar os alunos a aprender através de experiências práticas e de produções feitas a partir do estudo de temas atuais é um dos principais objetivos dessa proposta. Quer vocês falar alguma coisa? Eu acho que é até redundante a gente falar do valor da internet, né? Mas a gente precisa falar sobre, porque às vezes o professor está num nível de letramento digital ainda incipiente, né? Não compreende as possibilidades que as ferramentas digitais possibilitam. Então, também, mais uma vez, buscar formas de ampliar isso, né? Para um domínio da ferramenta, para entender o que ela potencializa, né? Eu falo para os professores que eu dou formação, tem professor de geografia que faz mapas lindos na lousa, né? E isso tem seu valor. As ferramentas analógicas nunca vão perder seu valor, né? De transmitir uma informação, a construção desse mapa, o desenho, mobilizar o aluno também para fazer esse desenho, falando em ensino fundamental 2 e médio, tá? No caderno, isso trabalha algumas habilidades. Agora, e a gente não está falando em substituir aquilo que dá certo, a gente está falando em agregar o que a cultura digital traz de contribuições para a formação de conceitos, de compreensão, desenvolvimento de habilidades. E aí, esse professor que faz mapas na lousa, pede para alunos desenharem esse mapa no caderno, contextualiza e tal. Por que não trazer o Google Earth, por exemplo, que você consegue enxergar com imagens via satélite, né, os mapas, as localidades e assim por diante, né? Então, agregar uma outra ferramenta, né, a pergunta é, o que a internet faz, o que o recurso tecnológico digital faz, que eu não consigo fazer no papel, no giz, no quadro negro. Não estou falando que um tem que substituir o outro. Você vai fazer esses elementos também darem o seu melhor. Apostila, são materiais analógicos, né? Aquilo que pega fogo, aquilo que estraga.
lápis, caneta, caderno, quadro negro, tudo isso tem seu valor. Até onde você consegue chegar neles? Parou ali? O que eu consigo fazer agora com a informação digital? Aí você tem um repertório muito interessante também para trazer para suas aulas. Então, é agregar. E o PBL tem muito disso, né? A exigência de você ir além daquilo que você tem já acesso ali, né? Para resolver problemas. Ótimo. Então, vamos passar para o próximo slide. Aí eu pergunto, né? O que são os projetos de educação infantil? Então, o trabalho por projetos na educação infantil tem o intuito de dar um sentido criativo à aprendizagem por meio do despertar da curiosidade e evitar uma sequência de repetições de informações ou treino corriqueiro. Lembra que eu falei no começo? A importância da gente ouvir mais o aluno e falar menos, para a gente evitar essa sequência de repetições de informações, a gente só falar, falar, falar e só transmitir o conteúdo para as crianças. O eixo temático ou tema de um projeto, ele pode ser único, estabelecido em consenso com a coordenação da escola de vocês e outros educadores. E não é raro também que o mesmo tema seja explorado por todas as turmas da educação infantil de uma mesma escola. E definindo o tema do projeto, os objetivos devem ser bastante específicos e previstos para cada faixa etária e para cada turma de alunos. Então, por exemplo, o objetivo ele vai ser diferente da turma de 2 anos para a turma de 4 anos. Por isso que esses objetivos têm que ser bem definidos. Aí cabe vocês, professores, mediar o processo de aprendizagem com metodologias e estratégias que levem as crianças a aprenderem por meio da pesquisa, observação, discussão, experimentação e socialização do conhecimento. A ação da criança deve ser sempre incentivada. O protagonismo deve acontecer e ser valorizado ao longo do projeto inteiro, de forma natural, contínua e preservando a orientação espontânea da criança. Por isso que eu trouxe aqui que essa metodologia de aprendizagem baseia-se no fato da criança participar do seu processo de ensino-aprendizagem, ensina a procurar informações, investigar, organizar a maneira de apresentar informações, apresentá-las aos colegas de classe, receber e dar feedbacks, etc. Eu vou citar um exemplo aqui, Anderson, de uma turma do ano passado, né, que eu estava lecionando numa turma de 4 anos, e do nada eles começaram a imitar franceses, falar francês, bonjour, 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 e começou essa brincadeira entre eles. Aí eu falei assim, o que vocês estão falando? Ah, nós somos franceses hoje. Tudo bem. Aí eu entrei na brincadeira com eles. Ah, então vocês são franceses, eu também vou ser francesa. E começamos a brincar, apenas ali na linguagem, de falar, brincar, conversar. E eles levaram muito a sério essa brincadeira, e eu aproveitei para criar um projeto sobre a França. Então, eu falei, então vocês querem saber mais sobre a França, o que vocês querem saber? Eu já peguei uma cartolina, coloquei eles todos no chão, uma roda, falei, então vamos lá, o que vocês querem saber sobre a França? Eu quero saber quais são as comidas que eles comem. É igual a nossa? Eu já escrevi, né? O que eles comem. É longe daqui? Dá para ir de carro? Bem, vamos escrever. Coloquei todos os questionamentos deles numa folha de papel. E durante o projeto, eu também fiz com que a família participasse. Então, tinha família que já tinha viajado para a França, ou tinha parente, descendência. Olha, assim, foi um projeto enriquecedor, porque aí tivemos a oportunidade também de fazer culinária dentro da escola, para eles experimentarem a comida francesa, que era algo que eles tinham curiosidade. Eles perceberam que, às vezes, dentro da família, tinha pessoas com descendência também francesa. Assim, foi o máximo que vocês perceberam que, através de uma brincadeira, só deles falando bonjour, 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 se tornou um projeto enriquecedor que durou 6 meses. E eles amaram, a família, no final, a família toda estava envolvida. Fizemos uma apresentação final com uma música,
da França, uma apresentação, e também com a apresentação de todos os trabalhos que foram desenvolvidos no projeto. Foi um trabalho riquíssimo e eles adoraram. Ou seja, foi significativo para eles, porque partiram deles essa curiosidade, não minha, partiram deles. Incrível o seu projeto, Tainá. E o que dependeu para ele acontecer? Ter o olhar sensível, né? Você olhar. Se a gente podia passar desapercebido, você poderia entender essa manifestação de Bonjour como uma indisciplina. Pode ocorrer professores que enxergam dessa forma, né? Vamos começar a fazer bagunça daqui a pouco. Começou a falar coisas estranhas aí, deixa eu cortar logo para a gente voltar para o currículo, né? A gente tem essa preocupação, infelizmente, essas raízes, né, de uma pedagogia tradicional. E aí, o olhar sensível é localizar o que Paulo Freire fala de temas geradores, né? Paulo Freire, quem conhece a história, foi lá para o interior do Nordeste do Brasil e alfabetizou 300 trabalhadores para eles ganharem o direito de votar, porque no Brasil só votava quem era alfabetizado. E ele desenvolveu a metodologia dos temas geradores, partindo daquilo que eles têm contato, né? Que foi o tijolo, eram trabalhadores braçais, né, da construção civil, né? Tijolo, são as palavras que emergiram do público, né? Então, você olhou para algo que emergiu dos teus alunos, que foi a manifestação da linguagem, né, de um idioma francês, e aí isso desenrolou-se em uma série de possibilidades de aprendizagem, né, que a gente pode englobar aí todos os campos de experiência da BNCC. Você trabalhou possivelmente trabalhos artísticos, né, você possivelmente trabalhou linguagem, você trabalhou atividades matemática, né? Então, os temas geradores, a gente recorre lá ao que a gente já falou aqui sobre a importância da teoria de Paulo Freire como algo que emerge do contexto no qual o indivíduo está inserido. Né? No caso, trabalhadores lá eram palavras vinculadas aí à prática, né, do trabalho deles. E aí a gente vai além, né? Quando a gente fala assim, da pedagogia crítica, extrapolar o conceito em si, né? Extrapolar no sentido assim, o que esse processo educacional pode contribuir em termos sociais, políticos para esse indivíduo, mesmo que seja na educação infantil. Para esses trabalhadores, deu a oportunidade do voto. Para tuas crianças que aprenderam aí sobre a França, possivelmente você pode ser responsável por uma dessas crianças terem a oportunidade de estudar na França quando ela tiver a idade adulta. Você não vai ter contato com esse resultado, mas a gente tem que pensar nisso também, né? O que vai transformar coisas simples, né? Coisas que a gente pode fazer, né, de uma forma tão acessível, né? Transformar a realidade do aluno, né? Em termos de ele visualizar as coisas de uma outra forma. Ótimo. Eu sou super a favor dos projetos. Eu era a professora que mais fazia projetos na escola, mesmo que fossem projetos curtos. Eu sempre tive... Eu falo que uma qualidade minha dentro da sala de aula sempre foi esse olhar atento, do que as crianças queriam aprender. Então, se eles vissem uma borboleta, eles ficassem encantados com a borboleta, eu estudava sobre a borboleta. Se eles vissem uma música e ficava cantando todos os dias essa música, eu ia aprofundar sobre a música. Então, eu sempre procurava envolvê-los no processo de aprendizagem de acordo com o interesse deles. Eu via isso, tipo assim, eu via muito resultado dentro da minha sala de aula, e eu via o tanto que eles ficavam interessados, engajados com o que estava sendo trabalhado em sala de aula, e mesmo com o material didático. Às vezes aparecia algum tema que as crianças ficam, né, intrigadas, querendo saber mais sobre o assunto. Tem professor que passa, vamos passar a página, tá bom, que preencheu, tá bom. Não, e eu procurava sempre aprofundar. Se era do interesse deles, aquele assunto que estava sendo trabalhado, eu sempre procurava aprofundar o assunto, partindo do interesse deles.
E assim eles aprendiam, eles ficavam interessados e era natural para eles, era espontâneo. Sim, né? Isso faz parte da curiosidade intelectual, né? Quem gosta de aprender coisas que não despertou em si o querer para, né? O querer de aprender, por que aprender? Então, nós adultos não gostamos, imagina crianças, né? Então, o professor tem que ter essa consciência de que ele não vai estar rompendo com regras, não está rompendo com, não estou trabalhando o currículo. Você está fazendo muito mais do que isso, né? Então, tenha a mente aberta, no sentido de aproveitar essas oportunidades que surgem ali no cotidiano de sala de aula e discorrer projetos. Isso aparentemente está uma mão de obra muito grande, mas não, né? O que dá mão de obra é você tentar ensinar coisas que os teus alunos não estão muito interessados em aprender. Isso dá uma bela de uma mão de obra. Trabalhar com projetos, você vai estar conectando aos interesses deles, né, e aí você vai ter menos trabalho. Essa é a minha concepção. Eu trabalho com projetos também e sei do seu valor. Então, tenha essa visão aberta, esteja preparado também para ouvir coisas do tipo. Tá? Eu sou bem realista, tá, Tainá? Lá vem a Tainá com essas ideias malucas dela de novo, de fazer esses projetos. Porque para a concepção de alguns educadores, dá muito trabalho, eles não querem sair da zona de conforto, né? E aí vem esse julgamento, né? Lá vem a Tainá de novo, com essas ideias malucas, e a gente vai ter que fazer. Quando você tem o desejo de envolver, né? Que é muito valoroso quando você quer desenvolver o projeto, além da sua sala de aula também, envolver outras turmas. Isso é muito legal, é fantástico, né? Então, existem escolas que são muito redondinhas nesse sentido e conseguem traçar projetos em comum, como você citou, o objetivo do projeto para 2 anos é um, para 3 é outro, para 4 é outro, para 5 é outro. Mas todos eles estarão envolvidos nesse projeto. E vai agregar, dentro das possibilidades de aprendizagem daquela faixa etária, vai agregar bastante, tá? Então, se você gosta do tema, você esteja preparado para lidar com algumas barreiras, né? Mas lida com isso com positividade, né? Que você faça seu trabalho, não consigo envolver o colega, não tem problema, faça na sua turma. O modelo, o exemplo é o melhor professor que existe. E aí ele vai ver o resultado que você colheu e vai querer, né? O próximo projeto, com certeza, vai querer se envolver. Então, acho que estar preparado para isso também é importante. Ótimo, Anderson. Eu vou até citar uma situação engraçada que aconteceu. Eu entrei em uma escola, eu era mais nova da turma, tinha acabado de me formar, então a gente entra na escola cheia de ideias, e era uma escola era uma escola particular, que a dona da escola sempre pedia para criar um projeto por bimestre, e que a professora tinha que desenvolver curiosidade sobre aquilo, sobre qualquer coisa. Ela sempre deixou livre o tema. Aí eu tinha acabado de entrar e eu fui vendo como funciona essa questão. Acho que nem chamava projeto, mas era curiosidades. E eu via que cada professora ficava desesperada na sala dos professores. O que eu vou apresentar? O que eu vou apresentar? O que eu vou apresentar? E eu só percebendo, olhando de longe, a movimentação dos professores. Aí eu via que na semana que tinha que apresentar, que a gente tinha prazo, aí uma trazia um cacto, a outra trazia um tamarindo, a outra trazia o cacau e apresentava aos alunos. Aí eu fiquei me perguntando sobre isso. Falei, gente, mas por quê? Por que o cacto? Por que o tamarindo? Porque as crianças provavelmente não conhecem. Vou apresentar. Tá bom. Aí eu fiz, igual eu falei, eu fiz de acordo com o que minha turma mostrava interesse. Formigas. Elas conheciam formiga, mas será que elas conheciam tudo sobre a formiga? E eu fazia de acordo com o cotidiano das minhas crianças.
E assim fui fazendo, no primeiro, no segundo bimestre, elas desesperadas tentando buscar alguma coisa que chamasse a atenção das crianças. E elas foram percebendo essa movimentação minha. Mas, Tainá, por que você está tão tranquila? Falei, gente, porque para mim a criança que tem que demonstrar o interesse, ela tem parte delas, essa curiosidade, não minha. Então, a partir do momento que eu perceber que elas se interessaram por alguma coisa, esse vai ser o tema do meu projeto, da minha curiosidade. Aí foi, eu sei que no quarto bimestre, depois no ano todo, já estava todo mundo fazendo tudo igual eu, partindo do interesse das crianças, e como que movimentou a escola toda, e como os resultados foram positivos de acordo com isso. Por isso que eu acho que você citou a questão do exemplo, de você trabalhar dentro da sala de aula, não precisa envolver todos no momento, nem inicialmente, mas como o seu exemplo acaba movimentando uma escola inteira. E hoje, até hoje, elas me falam, ai, Tainá, hoje o projeto é assim, de acordo com o que você passou para a gente. E eu acho isso muito gratificante. E como que isso deu resultado para a escola? Sim, com certeza. Você falou que essa proposta da dona da escola chamava curiosidades, né? As professoras estavam supondo que as crianças tinham curiosidade sobre o cacto, o tamarindo, né, e outros elementos que elas levavam. Suposição. E aí, sabe, que é virar a chavinha do olhar. Então, você olhou para a curiosidade. Quem é o sujeito da curiosidade? Quem deve ser, né, nessa proposta? Os alunos. Isso. Você só está lá por conta deles. Então, você só vai mobilizar esse projeto por conta deles. Quem que é o sujeito da curiosidade? Os alunos. Então, você buscar, fazer a buscativa, né, dessa curiosidade, né? E aí, às vezes, não vai surgir no primeiro dia, não vai surgir no primeiro questionamento, tem que surgir naturalmente, né? Eu acho que a espontaneidade também é importante. O professor tem que ter a mente voltada para o planejamento, obviamente, né? Mas o espontâneo, quando a gente está lidando com crianças, é fundamental. Porque o espontâneo vai estar ligado com a naturalidade que aquilo vai ser incorporado na tua prática e vai ser incorporado também para o repertório, né, de aprendizado que eles vão desenvolver ao longo desse projeto, né? Então, a gente se depara com situações, né, muito interessantes com crianças. Todo mundo aqui que está nos assistindo, eu e você, temos histórias muito legais de algo que disparou ali no meio de uma aula que você não esperava, como o Bonjour, Sim. na tua aula lá, e aí surgiu um projeto de 6 meses sobre a França. Então, olha, professor, eu sei que a gente lida com vários desafios, não é fácil, é complexo o ato de educar, às vezes é cansativo também, mas a gente está lá por conta dos alunos, e a partir desse momento você tem que estar aberto, né? Olhos abertos, olhos atentos e ouvidos também, para coletar aquilo que vai ser algo que vai transformar a tua sala de aula durante 1, 2, 3 meses, durante um ano letivo, e esse teu projeto pode transformar a tua escola, inclusive, né? Então, eu creio muito nisso. Né? Cada um tem uma característica, tem professores que são mais introvertidos, esse é meu perfil, tem professores que são mais extrovertidos, e cada um tem o seu valor, e aí o poder da coletividade é muito importante também na escola, na educação, né? Hoje, infelizmente, nós temos profissionais que não sabem lidar com projetos, e aí retoma até o slide anterior, se puder voltar, por gentileza, sobre o PBL, né? Permitir os alunos desenvolver autonomia, liderança, espírito de cooperação em times e também a resolução de problemas. Alguns profissionais não sabem, aquele que te coloca barreiras, ele não sabe lidar com uma palavrinha muito importante que é a colaboração, né? Com a cooperação. Os 4 Cs da educação do século XXI, que o Barack Obama sempre menciona, quando ele é convidado para fazer discursos em colação de grau nas grandes universidades do mundo, Harvard, Cambridge, ele fala sobre os 4 Cs da educação do século XXI, né? São habilidades necessárias para formar quem vai atuar nesse cenário de constante transformação, de novos desafios, que é a comunicação, a colaboração, o pensamento crítico e
Esses 3 Cs vão dar origem ao 4º C, que é a criatividade, né? Então, esses professores que se incomodam com a colaboração em projetos que, às vezes, desperta lá na sua turma, eles não tiveram oportunidade de vivenciar. Possivelmente, eles não tiveram oportunidade de vivenciar isso lá atrás. Concordo, Tainá? Talvez não tiveram a oportunidade de ter professores que mobilizaram um ensino focado na colaboração, na cooperação. E aí, nascem profissionais que não sabem lidar com essa competência importante. Não sabem se comunicar, não sabem se expressar. E aí, a zona de conforto dele fica muito restrita. Qualquer coisinha que desloca ele, vamos fazer um projeto aqui, envolvendo a escola toda, ou envolvendo pelo menos os 2 pré-2, né, as 2 pré-escolas, aí, não sei como vocês usam no seu município. Isso parece ser muito... Por quê? Faltou isso lá atrás. Então, olha para a tua criança agora, para alguém que vai ter esses desafios lá na frente. Seja eles como profissionais de educação, seja eles na área da saúde. Olha o nível de cooperação que os profissionais de saúde hoje estão tendo, são sendo exigidos. Você imagina como deve ser um ambiente de uma UTI de Covid? Em termos, assim, de um precisar do outro, de um profissional poder colaborar com o outro, numa emergência que ocorre ali. Imagina. Então, esse é o espírito da coisa, né? E a liderança não significa cargos, não significa status. Liderança, eu posso ser um líder. Em sala de aula, eu sou o líder dos meus alunos, líder das famílias que estão em contato ali comigo também. Eu posso ser uma liderança sem infringir a hierarquia que existe numa escola, com o coordenador pedagógico, o vice-diretor e o diretor da escola. Liderança é aquele que faz a diferença na sociedade, por se apropriar de um determinado conjunto de conhecimentos e habilidades, e ele faz o seu melhor ali na sua área de atuação. Liderança não é aquele que vai ditar as regras para o que deve ser feito. Isso é o chefe que faz, né? E aí a gente está até excluindo do vocabulário, né, do mercado de trabalho esse termo, chefe, para desenvolver o conceito de líder. E o líder não é quem ocupa determinado cargo. O líder é aquele que faz a diferença no seu dia a dia, né? Então, sejam lideranças das suas turmas, sejam líderes em promover, né, formas de a gente buscar soluções para problemas. E o problema que vocês lidam é um melhor processo educacional para os alunos. Processos educacionais significantes, com sentido, com busca a formação de preparar esses cidadãos para atuarem no século XXI. E aí, nada melhor que projetos para fazer isso. Ótimo. Então, aproveitando, né, toda essa fala do Anderson, acho que agora é importante a gente falar sobre a importância dos projetos. Vamos passar os slides, onde paramos. Mais um, por favor. Isso. Então, qual que é a importância de um projeto na educação infantil? Uma pesquisa realizada por Rodrigues Sandoval constatou que 60% dos estudantes envolvidos em um processo de aprendizagem por projetos melhoraram muito sua retenção de conhecimento. Então, na imagem aqui temos um gráfico que apresenta o grau de aprendizado na interpretação dos dados obtidos durante a experimentação realizada em um projeto. Então, os percentuais registrados foram: aprendi muito bem, foram 63%, aprendi muito bem, 27%, e aprendi 10%. E se vocês perceberem, não houve nenhum índice de alunos que não aprenderam ou aprenderam pouco. Perceberam que não teve nenhum índice? Ou os alunos aprenderam muito bem, ou aprenderam bem. Então, não tivemos índice de alunos que não aprenderam nada ou aprenderam pouco. E o Anderson falou também sobre os problemas que surgem durante a realização do projeto. Pode acontecer. Os problemas que surgem durante o desenvolvimento do projeto, eu acho importante que eles sejam utilizados como ferramentas para adquirir conhecimento e capacidade da resolução de problemas. Então, se acontecer algum problema, use esse problema para solucionar
o seu projeto? O que a gente pode fazer com isso? Deu errado? Por que deu errado? Vamos pesquisar sobre isso também? Então, faça com o problema, seja ferramentas para a resolução daquilo que vocês almejam. Então, por que é importante trabalhar com projetos na educação infantil? Trabalhar em projetos envolve ouvir a criança e torná-la protagonista do seu próprio aprendizado. Graças ao projetos, entusiasmo é sentido nas salas de aulas, então a motivação aumenta e o aprendizado ocorre naturalmente. Trabalhar em um projeto leva a criança a colaborar com seus colegas, ouvir os outros e ser mais pacientes. Eu percebia isso em rodas de conversa quando a gente estava debatendo o assunto sobre o projeto, como eles começaram a escutar o outro, né? O que o outro tinha para apresentar. Através dos projetos, as crianças têm liberdade de escolha e podem definir seus interesses e conhecimentos. Foi o que eu citei também sobre os projetos, né? Que eu escolhi a partir deles, dessa curiosidade. A busca por informações, o senso crítico e a proatividade são incentivadas, porque através do projeto a gente coloca as crianças para buscar informações. Então, elas vão pesquisar em casa ou dentro da escola, elas vão trazer informações. Os projetos permitem que os professores criem novas maneiras de fazer, conhecer, ser e compartilhar, que eu acho isso muito importante também. O Anderson falou também desse perfil dos professores. E além dos professores, permite que as crianças, que as famílias se envolvam na educação de seus filhos de maneira construtiva, ajudando-as a pesquisar como especialista ou assistentes. Foi o que eu falei também, que eu coloquei as famílias para ajudar nesse processo, nesse projeto. Ajudar as crianças a pesquisar, trazer informações, entrevistar os familiares. E, por fim, trabalhar em projetos faz com que todos aprendam juntos e sejam um pouco mais felizes e criativos na trajetória escolar. O tanto que eu também aprendi com meus alunos nesse projeto da França, coisa que eu não sabia. Então, aprendi junto com eles também. Então, acho que todos aprendem durante um projeto, tanto aluno como professor e também as famílias. Quer citar alguma coisa, Anderson? Isso que você comentou agora faz muito sentido para mim. Porque o professor não é detentor de todo saber. O aprendizado ocorre de forma mútua, né? O professor tem mais experiência de vida e ele vai poder contribuir mais com o contato das crianças com conceitos do que o inverso. Mas o professor está suscetível a aprender muito por meio dos projetos também. Muito em virtude do quê? Do processo de busca. Você teve que investigar sobre, né, elementos que você precisava levar para as suas crianças. E nesse processo de investigação, você aprendeu demais. E isso é fabuloso, né? A gente vai ampliando também. E olha, que privilégio, né? Você está responsável pela formação de outro, mas você se forma também. Com certeza. Então, vamos para o próximo slide. Aí eu pergunto, né, para os professores, o que um bom projeto precisa ter? Um planejamento começa com a escolha dos objetivos de aprendizagem, perpassando pela identificação dos materiais que serão utilizados e do levantamento do conhecimento da criança até a avaliação de resultados, que é o final. Então, nós começamos com a escolha dos objetivos e finalizamos o projeto só com a avaliação dos resultados que foram obtidos durante o projeto. Pode ser a partir de uma pergunta, um problema, uma investigação concreta ou abstrata. Para isso é preciso identificar. Então, essas perguntinhas são as básicas que todo projeto precisa ter. O que vamos fazer? Para que vamos fazer esse projeto? Do que vamos precisar? Quais são os materiais que vão ser utilizados ali naquele projeto? Onde podemos encontrar o que precisamos? Na internet? Numa entrevista com os familiares? Em revistas, jornais?
E depois vocês vão distribuir as responsabilidades. Quem fará cada tarefa e como? Um aluno vai pesquisar a comida, um aluno vai pesquisar a localidade, o tipo do animal. Então, você vai distribuir essas responsabilidades para a turma. E, por último, vocês vão fazer a avaliação do que foi feito e dos resultados obtidos durante todo o processo. Quer falar alguma coisa, Anderson, sobre isso? Sim, eu estou observando aqui, estou enxergando um projeto que todo mundo fez, que é o projeto de monografia ou de TCC na faculdade, né? Eu sou orientador e vejo que os alunos estão cada vez mais com dificuldades de entender essa lógica, né? O que vamos fazer é o tema da coisa, a delimitação daquilo que você precisa estudar, né? Para que vamos fazer? O objetivo, né? O que você quer alcançar com o teu trabalho, né? Do que vamos precisar? São os recursos, materiais, né? Onde podemos encontrar o que precisamos? Isso tem a ver com metodologia de um trabalho, né? Buscar informações, né? Uma revisão da bibliografia, coleta de dados por meio de entrevistas, né? Todo mundo fez aqui TCC. Para alguns é uma bênção, para outros é horrível, né? Essa sensação. Mas são projetos. Eu estou dando um exemplo aqui, mas como eu falei no início, a gente está cercado de projetos, desde buscar pão na padaria de manhã, até um projeto para você construir a sua casa, se organizar financeiramente, é um projeto para casar, a Tainá vai casar daqui a pouco aí, ó, ela está no processo de planejamento de ações para atingir seu objetivo. Então, a gente está cercado de projetos, né, ter filhos, né, isso tudo faz parte do nosso cotidiano. E olha que legal, as crianças estão tendo a oportunidade de planejar também, né? Envolver as crianças nessas etapas é importante, né, Tainá? Isso não é só o professor que vai correr atrás dessas coisas. Claro que elas podem ajudar até certo ponto. Você tem que entender a limitação dela também, né? Mas o professor precisa envolver ela nessas etapas aqui, né? Você estruturou muito bem o que precisa ser feito. Isso é um checklist, tá, pessoal? Anote no seu caderninho aí. A gente vai entrar em férias, né? Mas em agosto, por que não já começar com um projeto, né? A gente tem muitas coisas aí para servir de inspiração, que as crianças vão trazer para vocês. A gente vai ter Olimpíadas, por exemplo. E Olimpíadas para mim, pelo menos, né? Não só porque sou professor de educação física, mas eu lembro quando eu era criança, eu lembro da abertura das Olimpíadas de Barcelona, Fred Mercury cantando ao lado da Monte Serrat. Não sei se vocês lembram disso. Era uma coisa marcante, cantando ópera, né? Abertura de Olimpíadas. Todo mundo vai resgatar aí, né? Algum momento muito bonito, né? Dessa expressão artística. Ou, né? Nomes de atletas de outros países. Copa do Mundo traz isso para gente. Isso tudo, quem está pensando na escola em ensino presencial, as crianças levam isso lá. Elas estão em contato com isso no ambiente social delas, né? Assistindo pela televisão. Então, são formas. Vocês vão ter um repertório muito legal se o olhar estiver atento, né? De temas geradores aí para desenvolver projetos no segundo semestre, né? Eu acho que vão surgir. Sempre surge, né? Mas a mídia favorece muito esse potencial de criatividade que faz com que as crianças manifestem de alguma forma lá em sala de aula. Com certeza, Anderson. Então, agora, dando continuidade no próximo slide. Como todas as metodologias de ensino existentes, o aprendizado por projetos em sala de aula também apresenta alguns desafios, como ajustes para alcançar as metas traçadas. É quando um projeto não atinge o objetivo proposto. Aí é necessário fazer ajustes que possibilitem obter o resultado esperado. Então, o professor também precisa ter esse jogo de cintura para fazer essa intervenção, mudar o que for necessário. Se não deu certo desse jeito, vamos tentar, né, do outro. Também alguns professores relataram que a maneira de avaliar, que às vezes
é um pouco difícil. Muitas vezes, avaliar esse tipo de metodologia pode ser complexo, pois a aquisição de conhecimento é individual. Então, para cada criança, dificulta a identificação das habilidades envolvidas por cada uma delas. Então, para resolver esses problemas, né, a gente propõe o uso de autoavaliações individuais ou em grupo, ou a comparação dos objetivos do próprio aluno e da classe. Então, é importante que vocês façam essas autoavaliações para resolver esses desafios que o aprendizado por projetos trazem. E também ressaltar que é importante que o projeto da educação infantil ele precisa levar em consideração os eixos estruturantes da BNCC e promover experiências concretas de saberes e conhecimento, organizado em 5 campos de experiências. Quer falar alguma coisa sobre isso, Anderson? Não, disse tudo, Tainá. Acho que a gente já falou sobre problemas que podem ocorrer, né, no meio do caminho. Ajustar faz parte do processo, e são oportunidade de aprendizado também, não só para os alunos, mas para os professores. E a maneira de avaliar, valorizar a autoavaliação é um hábito que a gente não tem em termos de outras etapas de ensino, né, ensino fundamental, médio, ensino superior. Eu peço para os alunos se autoavaliarem no ensino superior, eles têm uma imensa dificuldade, porque eles foram formados num processo educacional onde eles a prova mede o conhecimento deles, sabe? Aquela coisa assim, eu preciso estudar para tirar nota, né? E aí responder aquilo que está sendo exigido pelo professor. E quando eu proponho, né, uma autoavaliação, isso causa um estranhamento gigantesco e deveria ser diferente. Né? A autoavaliação é um processo de autoconhecimento, autoconsciência, aquilo que a gente falou lá no comecinho, vinculado à metodologia crítica, né? Pedagogia crítica. Autoconhecer-se, então, e aí? Você deu o melhor no projeto? Você deu o melhor? É uma das perguntas a serem feitas, né? Claro que a criança, às vezes, vai ter alguma certa dificuldade de compreender, né? Ela está conhecendo ainda, né, o mundo e as suas intervenções no mundo, dependendo da faixa etária, mas é muito importante ela ter contato com esse estímulo. Eu acho que é essencial. E isso a gente leva para a vida, né? Quando você, por exemplo, você vai disputar uma vaga de emprego, e lá sai um edital, né, falando o que você precisa estudar, né, o que vai ser exigido numa prova teórica, o que vai ser exigido numa prova prática, e depois numa entrevista. Né? O autoconhecimento, uma autoavaliação começa daí. Qual é o nível de engajamento que você vai despender para atender aqueles requisitos? Eu conheço pessoas que falam, eu não fui bem na entrevista, não fui bem no processo seletivo, né? Mas a culpa foi deles, porque eles exigiram demais. Aí eu falo assim, pensa sobre isso que você acabou de falar. Eu falo para a pessoa, né? E aí a gente vê a dificuldade da autoavaliação, né? Qual o nível de engajamento, qual o nível de preparo que você despendeu, né? O nível de disciplina, para você atender requisitos postos à sua frente. Estou falando lá na frente. Estou falando que você tem que ter um nível de exigência aí com as crianças, né? Mas aqui é o primeiro contato que ela vai ter com uma forma de se avaliar, que sai da esfera professor olhando para ele, para uma esfera de ele olhando para si próprio. Isso é fundamental. Ótimo, Anderson. Eu vejo como que a avaliação ainda valoriza muito ainda a questão quantitativa do que a qualitativa, né? Os estudantes se preocupam muito mais com a nota do que realmente eles aprenderam ou não um conhecimento em si. Sim. E até só um adendo, desculpa, Tainá, te cortar. Acha? A gente está vendo um movimento, né? Eu trabalho com metodologias ativas e a gente está vendo um movimento aí de revalorização da taxonomia de Bloom, que é um excelente mecanismo para fundamentar processos de avaliação, porque você tem lá a categorização de níveis de complexidade de pensamento e o que você deve exigir de acordo com cada um deles, né? Então, a taxonomia de Bloom, que é um dos
das teorias que fundamentam o sistema de ensino de FEB para a educação infantil. E esse movimento estou vendo lá no ensino superior. E um outro movimento é revalorizar, né, resgatar a avaliação por rúbricas, né, ou rubricas, né. Eu já ouvi pessoas falando das duas formas. O que é isso? Uma avaliação, ela pode ser muito subjetiva, né, mas você precisa ter elementos bem pautados. Então, isso são as rúbricas, né, você colocar. O que vale, vamos mensurar aí, né, o que vale de 0 a 3, o que o aluno tem que apresentar. Então, você coloca lá. Então, você planeja a avaliação no sentido de o que deve ser atendido e qual o score, né, vai ser despendido para cada um daqueles elementos. Atingiu todos? 10, né? Ou excelente. Aí depende do que você usa para mensurar a nota do aluno. Embutido aí também a autoavaliação, claro, mas as rúbricas, elas ajudam a gente a direcionar bem o que você espera de aprendizagem, né, a ser manifesta pelos alunos. E ela dá uma margem, né, para não ser uma coisa assim, certo ou errado, né? Atingiu 100% ou não? Não é? Não, as rúbricas dão uma margem para você entender que existe, né, que o aluno caminhou no sentido de. E aí, claro, na educação infantil a gente não tem, a gente não pode valorizar a avaliação somativa. Isso está mais vinculado, isso que eu acabei de falar, está mais vinculado a avaliações somativas. Na educação infantil a gente tem de forma prioritária, né, a avaliação formativa, que é processual, né, ao longo do processo. A somativa é aquela prova final, tal. Mas as rúbricas podem ser incorporadas também aqui, para você ter dados, né, inclusive de se autoavaliar, avaliar o processo educacional que você está conduzindo, né? Os alunos caminharam até aqui, conseguiram caminhar, foi em virtude deles ou eu que não possibilitei determinadas vivências, entendeu? Se você ler os objetivos educacionais, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC, você vai ver lá, né, sempre o verbo no infinitivo, né, pesquisar, criar, produzir. Quem que é o sujeito desse verbo? A criança. Claro, ela vai mobilizar mobilizar sua dimensão cognitiva sobre um processo, sobre um objeto de conhecimento, né? Então, essa estrutura, a gente já falou isso em uma outra formação, do objetivo de aprendizagem e desenvolvimento contido na BNCC. Mas aí o professor precisa se olhar e falar assim, eu possibilitei essa determinada vivência para que a criança conseguisse produzir, criar, veja o verbo lá que você precisa, né? Então, esse movimento faz parte de articular bem o objetivo da aprendizagem com a avaliação. Então, as maneiras de se avaliar precisam olhar para o objetivo. Se ela estiver desconectada do objetivo, você não vai ter um processo de avaliação eficiente e coerente também, né? Então, precisa estar conectado. Utilizar rúbricas, utilizar a estratégia da autoavaliação, utilizar outras estratégias de avaliação também, vai ser importante, tá? Para que você consiga ter êxito nisso. Senão, se estiver desvinculado, aí não faz nem sentido ter avaliação. Ótimo. Então, para finalizarmos, pode passar para o próximo slide. Pensando em promover uma educação ativa e deixar que o aluno seja protagonista do próprio aprendizado, o Sistema de Ensino Unifeb conta com vários projetos e uma proposta pedagógica dinâmica. Eu e o Anderson vamos apresentar para vocês agora que nosso portal está recheado de projetos. Nós temos projetos de datas comemorativas, como Dia da Família, Dia da Mulher, Dia do Índio, e também temos projetos de leituras. São leituras de acordo com os nossos livros de histórias que tem no nosso material. Então, nosso propósito é proporcionar experiências que impulsionam o desejo de busca pelo conhecimento. Então, nosso trabalho é todo voltado para desafios e descobertas
e as crianças são constantemente incentivadas a solucionar problemas, investigar informações, tudo que nós falamos durante essa capacitação. E esse tipo de metodologia tenta incluir a vida cotidiana na aprendizagem da criança. Ou seja, aprender a ler não é mais tão chato se você pode usar essa habilidade para encontrar informações e diversões em quadrinhos, jornais, receitas, cartas. E elas também podem construir brinquedos, criar jogos, encontrar soluções para questões cotidianas e muito mais. Então, vamos apresentar, Anderson, alguns projetos que temos no nosso portal. Vamos lá. Tem vários, a gente selecionou, né, alguns para que caiba, inclusive, no nosso tempo aqui de formação, né? Vou projetar a tela do portal e mostrar o caminho, né? Às vezes você, professor, não teve ainda acesso a essa informação de onde encontrar os projetos, tá? É muito fácil. Eu vou apresentar um projeto rapidamente, e depois a Tainá vai apresentar outro e falar um pouco do repertório muito rico de projetos que a gente tem disponível aí no portal, tá bom? Então, você já tem um acesso aí de login no sistema, você faz o login. Na aba materiais, aqui tem materiais, e aí vocês têm muito conteúdo. Para facilitar o processo de encontro aqui, Ctrl F, projeto, e você vai ter acesso aí, vai conseguir filtrar. Ctrl F e vai abrir uma caixa de texto de busca, tá? Então você tem todas as palavras projeto que eu digitei, né, de uma forma mais facilitada. Anderson, lembrando também que ali no filtro tem também, nas categorias, tem projeto de leitura e projetos. Então, pode apertar Ctrl F ou vocês filtram de acordo com as categorias. Também, bem lembrado, Tainá. Então, aqui em categorias nós temos também projetos, tá? Então, vou pegar aqui o projeto da família, tá? Que é uma demanda cotidiana que a gente tem, né? Deixa eu só trocar a tela aqui. Projeto da família. O sistema de ensino de FEV tem esse cuidado, né, de ser bem didático, valorizar muito a questão estética também, que é um elemento muito importante, né, para levar informação. Então, nós temos esse material muito atraente, né, esteticamente, projeto Dia da Família. Quem sabe aí, pensa em termos de normalidade em relação à saúde coletiva, né, todo mundo vacinado, né, uma realidade de a gente poder ter eventos novamente na escola, trazer a família para dentro da escola, e né, isso pode ser uma das intervenções, mas o projeto da família vai muito além disso, tá? Seu objetivo geral é conhecer a estrutura familiar própria e de outras crianças, identificando diferentes modelos familiares. Os específicos, reconhecer os membros da própria família, então isso pode ter aí atividades bem específicas para atender esse objetivo, nomear os membros da família e seu papel, expressar afeto, carinho, cuidado para com os membros da família, reconhecer expressões de afeto, carinho e cuidado que cada um dos membros da família apresenta para a criança, nomear sentimentos, respeitar as diferenças individuais entre membros da família, respeitar diferenças específicas de cada membro da família, identificar características genéticas, identificar os animais de estimação como participantes do núcleo familiar e respeitar os animais. Olha como é completo esse conjunto de objetivos traçados por esse projeto, tá? E aí a metodologia, né, eu não vou entrar em detalhes, mas aí nós temos, né, um passo a passo, o planejamento, do que a Tainá falou para nós, de como estruturar um projeto, né, o que precisa ser feito. Então, o sistema de ensino FEB não está querendo direcionar o trabalho de vocês, no sentido, assim, de enviesar, né, mas sim dar um subsídio para você ter um projeto já estruturado, e nada impede você incorporar novas ações aqui, novos objetivos,
novas formas de trabalhar, tá? É só um modelo já bem interessante que vocês podem enriquecê-lo, inclusive, tá? Leitura de histórias infantis, poemas que tratam do tema família, desenho livre relacionado ao tema, trabalhar músicas que tratam sobre o tema família, roda de conversa muito importante também, né, sobre a temática, conversa dirigida com a família, tá? Levar a criança para ter esse diálogo com a família, professor também se aproximar, tá? Discussão de assuntos em roda de conversa diária, teatro de fantoches, atividade com fotos de família, painel de imagens relacionadas à família e realização de atividades dos conteúdos listados em eixos temáticos de forma interdisciplinar ao projeto. Tá? Então, nós temos aí, inclusive, algumas atividades nas apostilas que tratam da temática família, dá para você fazer essa conexão. E também, não consta aqui, né, mas por que não fazer o dia da família na escola, lá, lembrando, né, após o período de pandemia. Eu acho que isso, eu sempre fiz esse tipo de projeto na escola que eu trabalho, é muito legal, traz depois, né, uma conexão importante da família com a escola, porque você promove gincanas, atividades lúdicas, às vezes o pai e a mãe nunca brincaram de nada brincadeira com o seu filho, você promove isso, tá? Mas é uma sugestão, aqui tá elementos mais relacionados ao trabalho do dia a dia, focado ali na sala de aula, tá? E aí no desenvolvimento nós temos aí sugestão de vídeos para assistir, para te inspirar, tá? Lembrando que a criatividade surge do repertório que você vai sendo, né, tua jornada de vida vai te abastecendo. Então, tudo isso que vocês estão tendo contato aqui é um repertório importante para o teu conjunto, né, tua bagagem, e aí, a partir dessa bagagem, você tem a possibilidade de criar novas possibilidades, tá? Então, como fazer o painel, vídeos para sugerir, confecções de dedoches, tá? Nós temos aí todo um processo metodológico muito objetivo, conciso, né, para direcionar o trabalho que vocês vão fazer. Sugestões de leituras, né? Tudo isso com links que vai agregar bastante para o teu trabalho. E, né, então são tópicos, eu não vou ler todos, mas aqui a gente tem uma conversa também, uma forma de direcionar uma conversa de filhos, né, pais e filhos também, muito legal. E as referências do trabalho, tá? Então, aqui eu apresentei sucintamente o projeto da família, tá? Dia da família. Nada impede vocês agregarem mais elementos aqui para deixar isso ainda mais valoroso para a tua prática, tá bom? Então, essa é a minha sugestão, Tainá. Ótimo, Anderson, adorei a apresentação do projeto. Lembrando que não é receita de bolo para a gente seguir certinho. São sugestões de atividades de desenvolvimento, mas aí cabe cada professor sentir a sua turma, definir os objetivos para cada turma, e são apenas sugestões. Eu ia apresentar do Dia do Índio, mas eu acho que por causa do tema eu vou apresentar um outro projeto também, outro modelo que nós temos, que é o projeto de leitura, mas eu quero que depois vocês também verifiquem lá no portal outros tipos de projetos que tem, como eu citei, tem o Dia do Índio, Direitos Humanos, mas agora eu vou apresentar para vocês um modelo de projeto de leitura que vocês podem trabalhar também em sala de aula. Então, aqui eu trouxe o projeto de leitura da Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Normal, que é um livro que nós temos no nosso material. Aqui é um resumo, né, que esse projeto vai atuar sobre os processos cognitivos da leitura e apresentará atividades para o letramento a partir do conto Chapeuzinho Vermelho, Lobo Normal. O Anderson citou também sobre o curso que nós temos no portal, que é a Taxonomia de Bloom e o Baralho da Leitura. É um curso de 30 horas. E também essas atividades estão presentes no nosso material didático. Então, aqui está falando um pouquinho sobre a taxonomia, né, um método de leitura baseado no processo cognitivo,
vocês vão entender que nós perpassamos pelo domínio afetivo, psicomotor e o cognitivo, tá? Não vou me aprofundar sobre isso, devido ao nosso tempo. Vocês vão perceber as dimensões do processo cognitivo associados aos tipos de leitura e aos verbos adequados para o desenvolvimento das habilidades, a importância de utilizarmos esses verbos de acordo com os nossos objetivos. Então, aqui nós apresentamos... Oi? Que vão auxiliar, inclusive, na avaliação, como a gente já falou, né? Isso. E aqui, né, apresenta a história da Chapeuzinho, lobo normal. Vou passar aqui. Então, aqui nós temos a primeira atividade, as sugestões, né? Atividade 1, dividir a turma em 6 grupos e cada grupo retira uma carta do baralho, que vai vir na página seguinte, e responder as questões referentes ao nível de leitura respectivo. Então, na primeira cartinha aqui, nós temos a decodificação, são 3 perguntas relacionadas à decodificação. Depois, a compreensão. Então, cada baralho representa uma modalidade diferente, um objetivo diferente. Então, aqui, por exemplo, o lobo agiu corretamente, isso é crítica, né? Desenvolveu o senso crítico. Depois, aqui temos aqui que a história ensina, e que vocês não vão conseguir ver, mas no fundo de cada cartinha, quem trabalha com o nosso material de 4 e 5 anos vão perceber que no fundo está escrito o objetivo de cada cartinha. Aqui, por exemplo, a interpretação. E por último, nós temos a criação, que a criança é convidada a mudar o final, ensinar a história. Aí, outro tipo de atividade, outra sugestão, ouvir a história em várias versões e depois comparar, né, qual versão é mais interessante, porque você vai fazer esse bate-papo com as crianças também. Por exemplo, uma criança, ela pode conhecer 3 versões da história da Chapeuzinho. Aqui na atividade 3, convidamos as crianças para construir no portal, através do nosso construtor de materiais, um livrinho com uma nova versão da história. Então, a gente já desenvolve a criatividade dos alunos. Depois, nós vamos trabalhar a alfabetização, brincar de caça-palavras, palavras cruzadas. Depois, jogar o jogo do certo ou errado. Atividade 6, observar as diferentes técnicas de ilustração, perguntar qual que é a mais bonita, assustadora e divertida, que então nós temos outra imagem diferente do que as crianças estão acostumadas nos livros de história. O que será que essas imagens transmitem para as crianças, né? É diferente do que elas estão habituadas, são outras versões. Então, vocês podem apresentar essas imagens, promover um bate-papo. Aí, depois, tem outro tipo de atividade que pergunta, né, qual versão é mais compatível, que já é uma história que elas estão mais acostumadas, que são os desenhos, né, infantis da nossa geração. Depois aqui, trabalhar a sequência narrativa de acordo com a ordem da história. A criança vai trabalhar a sequência e vai numerá-la. Vocês perceberam que nós trabalhamos todos os campos de experiência de acordo com a BNCC? Nós trabalhamos matemática, arte, linguagem. Então, aqui a criança vai continuar ordenando. Produzir a festa da Chapeuzinho, vai desenvolver a criatividade. Olha aqui o fazer artístico também, que a criança vai montar as árvores das florestas. Máscaras, a criança vai ensinar a história.
jogo das 7 diferenças, aqui as máscaras só para imprimir e recortar, o labirinto vai trabalhar a coordenação motora das crianças, que é para pintar a história, e também nós vamos trabalhar a ciência, que é conhecer o bolo. Olha aqui já entra sobre a história dos lobos, as crianças vão conhecer todos os tipos de lobos, trabalhando a ciência, biologia desses animais, o que eles comem, como eles vivem. Será que no Brasil existe lobos ou lobo-guará? Será que alguém já viu um lobo-guará de perto? Trazer a realidade para as crianças, que a gente fala, lobo não existe, né? Será que todos os lobos são maus? A gente tem um lobo aqui na nossa região, que é o lobo-guará. Trazer a história, o mamute, outros animais que são presentes. O habitat, te dá as refeições do lobo-guará. Aqui nós vamos trabalhar a consciência fonológica das crianças, né, para que elas grafem os fonemas, as vogais aqui das palavras, o jogo da memória. Tem atividades para abrir para discussão para as crianças. Apresenta também textos para promover a intertextualidade, outras versões também. Aqui trazemos roteiro de atividades para promover essa intertextualidade, links de vídeos, de leituras, uma infinidade de atividades, né, Anderson? É enriquecedor nossos projetos. Vocês podem usufruir em sala de aula. O projeto dá para um ano. Dá. Então, assim, vocês têm disponível no portal, usem e abusem, né? Porque foi feito com muito carinho e está à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa formação de hoje, foi muito construtivo. Agradeço o Anderson pela essa parceria de sempre, pelo apoio, pelo Douglas também, que está sempre no nosso suporte, sempre nos auxiliando. E com certeza para mim foi muito produtivo, foi ótimo esse nosso bate-papo. E tenho certeza que também foi muito proveitoso para os professores que ficaram ligadinhos aqui com a gente durante essa live. Excelente, Tainá. Tudo que você pôde contribuir no sentido da fundamentação da pedagogia de projetos e apresentar essa relação do sistema, né, do nosso material, com as possibilidades didáticas que os professores podem trabalhar, né? Então, aprendi bastante também, tenho certeza que trouxe elementos importantes para fundamentar, instrumentalizar o trabalho dos professores dos municípios parceiros do sistema de ensino Unifeb. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Esse semestre, né, eu e a Tainá estamos iniciando, né, este ano aqui no sistema de ensino, muitas coisas novas, mas para nós, mas tenho certeza que a gente está trabalhando num caminho aí para atender as expectativas de todos, né, e auxiliá-los no processo e no desafio de educar, né, as crianças do século XXI. Muito obrigado pela participação de todos, deixe suas impressões nos comentários, o feedback é muito importante para nós, e nós vamos dar uma pausa, né, durante o recesso, né, as férias escolares agora de julho, e agosto retomamos com um cronograma de formações muito rico para vocês, outros temas, né, e o repertório que favorece, né, a nossa criatividade e de planejar e criar novas formas de trabalho aí na educação. Muito obrigado, Tainá, obrigado, Douglas, e a gente se encontra em breve. Um forte abraço, sucesso para todos vocês. Beijos, até agosto. Boas férias.